Alexandre, eu datei aqui o início da nossa conversa, que foi na semana do Copom. Quero fazer novamente uma datação aqui, dizendo que estamos em meados de 2024, ou seja, temos um ano e meio de governo Lula, né? E temos mais 2 anos e pouquinho até o fim do mandato. E neste período que estamos vivendo agora, nesse meados de 2024, o governo está enfrentando uma crise múltipla, uma crise política na sua relação com o Congresso, uma crise de perda de popularidade, uma crise de comunicação, uma crise de relações institucionais e, principalmente, uma crise de confiança. Ao mesmo tempo reagindo a isso, tentando passar alguns recados de que a pauta do controle de gastos ou da revisão de gastos ou de algum tratamento dos gastos públicos vai acontecer. Qual é a tua expectativa para isso? O quanto você acredita que isso é factível e o quanto isso pode ser realmente absorvido pelos agentes econômicos como uma mudança consistente? Zero, eu não acredito nisso. Não acredito que... Vamos olhar o conjunto. Onde está o problema? A gente sabe, o orçamento é extraordinariamente rígido, né? Eu brinco, um dos trabalhos mais fáceis que existe em Brasília é fazer o orçamento. Você tem... Ctrl-C, Ctrl-V. É basicamente isso. Antes de você sentar para começar a fazer o orçamento, 90 e tantos % dele já está dado. Quer dizer, você tem que fazer ele um pouco de conta e tal, mas quase todo orçamento ele é carimbado. Então, funcionalismo tem um tanto, previdência, tem uma série de coisas que você não consegue controlar. E você agrava, né? Porque você tem previdência, você tem, obviamente, uma transição demográfica em curso, tem mais gente se aposentando. A gente sabe que tem o encolhimento da base de contribuintes e uma ampliação da base de beneficiários, tal. Mas, em cima disso, quer dizer, nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo. Aí você toma a decisão de aumentar o salário mínimo em termos reais. Você tem um problema com isso. O mesmo vale para uma série de outras transferências, o benefício de prestação continuada, né, o abono. Então, olha, né, então, política de valorização do salário mínimo, ela tem seus impactos, enfim. Mas o pessoal que entende mais de distribuição de renda do que eu, aqui eu estou reproduzindo o que eu li, não é a melhor política para endereçar problemas de distribuição de renda. Mas, enfim, é a política que a gente tem. Se você decidir por esse lado da política, você vai ter um desequilíbrio. E o governo está casado com isso. Ele não vai fazer nenhuma alteração nesse negócio. Ele fala, não, e aí tem... Vamos lembrar, quando tinha o teto de gastos, o piso mínimo de gasto em saúde e educação era indexado à inflação. Aí derrubaram o teto de gastos. Eu quero acreditar que por incompetência, não por desenho, eles trouxeram de volta a vinculação dos gastos de saúde e educação às receitas. Tem toda a cara que foi um esquecimento ali. Foi uma incompetência atroz. Tanto é que no ano passado pediram permissão para não serem obrigados, que eles deveriam fazer, né? Quer dizer, respeito à Constituição. Embora respeito à Constituição nesse país, é uma coisa mais de conveniência. Tanto que o próprio Supremo falou, não, tudo bem, esquece, esse ano não precisa. Deveria, mas enfim, parece incompetência. Mas o fato é que quem trouxe de volta a vinculação foi a atual equipe, né? Porque ninguém parece ter olhado com muito cuidado para o que estava em vigor. Era importante criticar o que estava em vigor, não entender o que estava em vigor. Então, os caras erraram feio, erraram rude, né? E deu esse problema, que eles não vão mexer também, né? Aí fala, não, a gente não vai deixar de botar gente na Previdência. Aí começa a discussão que tem, não, a gente vai ver ali no Bolsa Família, tem muita família unipessoal, que, diga-se de passagem, é falha de desenho do programa do Bolsa Família, que também foi alertado e também foi ignorado. Mas agora você vai correr atrás, porque você criou um incentivo para que fique a mãe com os filhos de um lado, o pai do outro, recebem 2 Bolsa Família. Bom, as pessoas respondem a incentivos. Você desenha mal um programa, vai ter resultados ruins. Teria que redesenhar o programa. A gente vai discutir isso? Não. A gente vai correr atrás de família unipessoal. Boa sorte com isso. Tem não sei quantos milhões de beneficiários, vai mandar um fiscal atrás de cada um deles.
Então, a gente olha assim, a pauta que está tendo de redução de gasto mas é risível, porque não mexe nos que são os grandes números e claramente não tem um apetite político para mexer onde a coisa é importante. E, em cima disso tudo, a gente já está discutindo a possibilidade de reajuste para funcionalismo e tem uma dinâmica própria de funcionalismo. Tem um judiciário que está absolutamente fora de controle e quando a gente fala judiciário, entra Ministério Público, entra a AGU, enfim, coisas estão assim, realmente descoladas da realidade. Então, assim, pauta de controle de gastos. Então, a própria ministra do Planejamento, Orçamento, não, você vai lá aqui, a gente tem plano A, plano B, plano C, plano D, pô, que bacana. Mas onde é que entra o corte de previdência, vinculações? Ué, lá para o fim do alfabeto. Não sou eu que estou falando, foi Simone Tebet. Então, assim, ó, discussão de previdência, está lá pelo Z, pelo X, até chegar lá, a gente já está com problema. Então, eu olho assim, eu acho que não tem a menor chance do negócio desse prosperar. O que tem, eles ressuscitaram a pauta dos gastos tributários, que é uma pauta importante, é uma pauta importante. Eu ouvi, primeira vez, essa pauta com o Joaquim Levy. Depois eu ouvi de novo com o Mansueto. Né? Depois eu ouvi de novo com o Paulo Guedes. Depois eu ouvi de novo, no começo do ano passado, com o Fernando Haddad. Né? E a gente, cada vez, a pauta é importante. O que você faz? Os caras não conseguiram derrubar o Perse. O Perse é um negócio ridículo, ele é troco. Você pode até eliminar, por favor, vá em frente, elimine o Perse, mas não faz cócega. 75% dos benefícios da renúncia tributária, né? Tá ali, é simples. Zona Franca. Zona Franca. A agricultura é um negócio que nem renúncia tributária é. A Receita malandramente joga lá abatimento de imposto de renda para gastos de saúde e educação. Isso aí, chamar isso de renúncia tributária é uma outra coisa. Mas, enfim, mas é ali. Então, você vai mexer nessa, vai mexer no simples. Vai mexer na Zona Franca. Por favor, mexa na Zona Franca. Eu sou persona não grata no Amazonas, sabia? Por quê? Porque eu falei mal da Zona Franca. Eu chamei a atenção que era um infante um pouco velho, né? Ele tem quase a minha idade, tem mais de 50 anos. Né? E aí então, eu sou pessoa... Não, eu falei isso em outra emissora, mandaram uma cartinha lá avisando que eu era persona não grata no Amazonas. Então, acho que eu não vou conhecer Manaus em vida, pelo menos. Então, tem um monte de coisa que daria para fazer. Agora, quem é que põe o guiso nesse gato? Né? Se você não for mexer no simples, na Zona Franca, esquece. Você vai tirar o Perse, um baita troco, um desgaste por um valor muito pequeno, perto do desequilíbrio. Aí vai o presidente e fala, nossa, tem 600 bilhões. Não é tudo isso, é menos, é 540. Mas, enfim, tem tantos bilhões. Pô, que novidade é essa? Faz 12 anos, 15 anos que a gente sabe que isso existe. Boa parte dessas renúncias, diga-se de passagem, foram criação do governo do PT. Diga-se de passagem que no último ano acrescentaram mais uns 50 bilhões aí de iniciativa do próprio governo. Então você olha para esse tipo, isso é risível. Se acreditar que vai ter controle de gastos por aí, que de novo vir para cima de mim, que vocês vão mexer na renúncia tributária, desculpa, estou com 61 anos. Se eu falasse isso quando eu tinha 59, eu ainda podia acreditar. Mas depois que a gente passa dos 60, a gente fica um pouco mais cético. De quem te parece a principal resistência em avançar com uma pauta deste tipo? É o Presidente da República, o Congresso Nacional? Porque o negócio não anda 1 milímetro, né? Não. Mas veja, o Congresso Nacional, bem ou mal, em 2019, aprovou uma reforma da Previdência. É porque os caras são super do caramba, legais, bacanas. Não, diga-se, teve lá gente que foi muito bem. Eu acho que o Rodrigo Maia, à época, mandou muito bem na tramitação da reforma da Previdência. Mas, essencialmente, o Congresso é muito parecido, não mudou tanto de um para o outro. Quer dizer, não muda tanto assim o Congresso. Mas você precisa ter gente que esteja interessada. O Congresso, por sozinho, não vai chegar lá e falar, vou fazer. O que tem nisso para ele? Onde ele ganha? Ninguém ganha. O governo tem que assumir, botar esse negócio embaixo do braço, bater na porta do café. É isso aqui que eu quero fazer. Vamos levar adiante? Aí você teve governos que fizeram isso e tiveram sucesso, maior ou menor, uma resistência maior do Congresso, menor. Mas, falando, a gente fez uma reforma da Previdência que, se não foi a ideal,
foi um baita avanço em uma série de dimensões diferentes. Uma reforma que amadureceu. Foi legal. Agora, se o executivo não banca isso, que você tem? Quer dizer, pegar um negócio minúsculo nesse negócio. O presidente dizendo que ele era contra, ficou muito chocado com a taxa das blusinhas lá, que imagina, colocaram um jabuti no negócio no Mover. Que custa 20 bi. Que custa 20 bi. Muito bom. Mas, enfim, fez um negócio desse e tirou a responsabilidade dele. Quer dizer, então você vê assim, ninguém quer incorrer no custo político, e entre esses vários ninguéms, no topo dessa pirâmide de ninguéms, está o presidente da República. Então, é ali que está o problema. Congresso você consegue. Se você tiver afim, você consegue. Né? E na base, o Congresso funciona, mas funciona. Quer dizer, eu falei, passou Previdência, uma pauta difícil pra caramba. Por que é que não vai passar o resto?